Como acumular Bitcoin? Qual estratégia você deveria fazer? DCA, ter o time certo para fazer seus trades de curto e médio prazo, evoluir e aprender sobre taxas e segurança? Todas essas definições são muito básicas e é para você que quer e tem o sonho de ter bastante Bitcoin no futuro. Ou você quer acumular seu 0,1 BTC, 0,01 BTC e você está um pouco perdido se existem estratégias ou não. Esse vídeo é um vídeo teórico para você que de fato leva a sério seus investimentos sobre criptomoedas, beleza? Aqui no canal Negócios Frenéticos o assunto é dinheiro no seu bolso e a gente faz esse tipo de vídeo. Um mapa mental com um resumo de uma informação muito importante. Primeiro você tem que entender algumas diferenças, definições sobre acumulação de Bitcoin, tá? A teoria de acumulação de Bitcoin. Acumulação envolve você ter aportes regulares e planejados ao invés de tentar cronometrar o mercado e entrar no fundo perfeito. Quando você vai ser um investidor de criptomoedas ou se você já conhece algum amigo seu que investe em Bitcoin, você vai perceber que existem perfis diferentes. Tem pessoas que se preocupam em acumular cada vez mais satoshis, se preocupam cada vez mais em acumular bitcoins, e as outras pessoas tentam fazer movimentações de curto e médio prazo. Eles aproveitam oportunidades que, como esse final de semana, que teve esse slim crash, aí, não sei como que é o nome que a galera tá falando, que foi muito rápido, e muitas criptomoedas derreteram e já estão voltando aos seus valores, aos montantes tradicionais. Se você tivesse comprado ali na sexta-feira, depois daquela queda, você poderia ter colocado dinheiro no seu bolso. São movimentações de curto e médio prazo. Mas talvez você não tenha a experiência, não tenha o emocional para isso e muito menos o conhecimento. Para esse tipo de movimentação, tem que estar mais apurado na curva de aprendizado. E daí você vai poder só acumular. Acumular significa vou comprar para chegar numa certa meta, tá? E é isso que a gente vai conversar. Você precisa ter foco em crescer a posição em Bitcoin progressivamente, priorizando a disciplina e a constância sobre o time ou trades frequentes. Ou seja, quando você quer acumular Bitcoin, você não se preocupa muito com a volatilidade de curto e médio prazo. Você não se preocupa com isso. Você define uma meta no longo prazo de quanto que você quer ter. Você define uma meta atual agora de como que você pode fazer os seus aportes. E assim fica um pouco mais coerente os seus investimentos. Essa abordagem ela busca transformar aportes repetidos em maior exposição ao ativo sem depender de decisões pontuais do mercado. E deixa teu emocional muito mais tranquilo. Se você deixar de lado essa questão de tentar acertar, se você acredita no Bitcoin, seja para reserva de valor, seja para aumentar teu patrimônio, seja qual é a questão descentralizada que você acredita, se você faz apenas a acumulação, o emocional ele é muito mais fácil de ser controlado, tá? A acumulação pode servir para diversos objetivos, como eu falei, como reserva de valor, aposentadoria ou enriquecimento de longo prazo, beleza? Vamos voltar aqui para outras partes do nosso texto aqui sobre acumulação. Olha só, objetivos práticos da acumulação. Definir o objetivo final, aposentadoria, reserva de valor ou riqueza de longo prazo. É muito importante que para você acumular da forma correta e você não é questão de acumular da forma correta, para você não deixar de acumular, você ter um objetivo real. Se você não sabe por que você está investindo em Bitcoin, você só está indo tipo, estão falando que o Bitcoin é show de bola, então eu vou. Cara, você vai se perder no caminho. Agora, quando você tem uma meta, eu vou ter uma carteira de fundos imobiliários que me pague tantos mil por mês para eu poder pagar meu aluguel ou pagar meu financiamento. Ou eu quero chegar a 100 mil reais porque disseram que os juros compostos começam a trabalhar muito mais e eu quero chegar no meu primeiro R$1 milhão investidos na Bolsa de Valores. É uma meta. Quando você tem um script a ser seguido, você não pula fora. Da mesma forma com o Bitcoin. Para que você quer? Você quer ter um certo montante para fazer trades de curto e médio prazo? Você quer ter quanto de satoshi? Se eu quero chegar 0.1, 0.2 BTC? Se você tiver uma meta, você, naquele dia que você está gastando um pouco mais, naquele dia que está faltando um pouco mais de grana, você faz o que tem que ser feito. Da mesma forma, quando você está com preguiça de fazer uma renda extra, alguma coisa, fazer um voz e violão, como eu. Às vezes eu tô meio com preguiça aqui de fazer um videozinho do canal Negócios Frenéticos. Só que eu falo, eu tenho minhas metas, eu falo, eu tenho que voltar. E a gente vai lá e grava. Beleza? É assim que funciona, porque você tem uma meta de onde você quer chegar. Saber o horizonte temporal e as metas de preço ajudam a estabelecer regras claras. Eu tenho vários vídeos aqui sobre simulações, né? Planos de 5 anos, quanto que o BTC vai bater em 2030. Então, são apenas especulações para a gente tentar entender se existe realidade ou não em cima dos nossos posicionamentos. Às vezes você fala que vai querer ficar milionário com o Bitcoin, tem um monte de gente falando que você vai acumular não sei quantos BTCs ou quantos satoshis,
Mas já parou para pensar na tua realidade quanto você ganha, quanto que sobra, se você consegue fazer esses aportes? É interessante você ter essa questão, tá? E a decisão de interromper a acumulação depende da estratégia pessoal. Metas financeiras, tolerância de risco, conforme a gente está conversando aqui, beleza? Planejar objetivos permite alinhar os aportes regulares com necessidades financeiras futuras e evitar decisões impulsivas. Cara, esses videozinhos aqui são apenas mapas mentais com um texto para você ficar ligado no que você deveria fazer. Isso aqui acaba motivando você a você seguir em frente. E é muito importante que, se você tem interesse de acumular Bitcoin, você tem que entender que acumular Bitcoin não é trade, tá? A gente já vai falar aqui sobre a comparação entre Lump Sum e DCA. DCA talvez você conheça, Lump Sum talvez você não saiba qual é a definição. Ó, a acumulação prioriza compras regulares com menos atividade operacional, enquanto o trading frequentemente busca ganhos táticos com maior exposição. Você tem que, para você fazer o trade, você tem que entender um pouco mais sobre a macroeconomia, sobre o mercado em questão. Você tem que entender em qual plataforma você está usando, você tem que entender quais são os custos daquela movimentação para você poder fazer a coisa do jeito certo. Trading não é só assim, você achar que vai comprar por $100, vai vender por $150 e vai ali em poucos dias, poucas horas, colocar $50 no lucro. Estou dando só um exemplo matemático aqui. Por mais que muitas situações você pode sem querer acertar isso, de fato você precisa entender um pouco mais do mercado para dar certo. Traders precisam de maior tempo, ferramentas e experiência, acumuladores se beneficiam do processo automático e menor do estresse operacional. Ou seja, uma porta de entrada em questão de estratégia para as criptomoedas e principalmente o Bitcoin, é o seu acumulador. Depois você, conhecendo o mercado e conhecendo todas as táticas, você pode sim migrar ou fazer paralelamente. Eu, por exemplo, faço um investimento de longo prazo e como esse final de semana eu fiz uns tradezinhos ali, não sou o mais espada do baralho disso, mas aí faço umas movimentações, tinha dado uma derretida, coloquei um dinheiro ali, retirei com um pequeno lucro e vamos que vamos, pagamos um boleto, tá de boa. Por quê? Porque você vai se acostumando com o mercado. A escolha entre acumulação e trade depende do perfil, capital disponível e apetite para acompanhar o mercado. Lógico que muitas pessoas vêm para o mercado cripto com o sonho e o entusiasmo de virar um trader. Eu comecei assim. Cara, não é tão simples assim, para você ter constância e assertividade nos resultados. Sem contar que o emocional abala bastante. A acumulação tende a reduzir o impacto emocional e a exigir menos intervenção, segundo o conteúdo apresentado. É isso aí. De vez em quando tem essas frasinhas um pouco fora do contexto, porque essa aqui é uma IA que eu crio o resumo, jogo aqui, dele monta o mapa mental para mim, eu faço uma pequena edição antes de começar a falar com vocês, só que às vezes passa alguma coisa despercebida. Cara, existem duas estratégias para acumulação. Lump Sum e DCA, provavelmente você vai fazer DCA. Tá? O que é Lump Sum e seus riscos? Cara, nada mais é do que comprar uma grande quantidade de Bitcoin em uma única operação, potencialmente gerando um maior retorno se o time for perfeito. Imagine que você ganhou uma herança, ou você vendeu um carro, ou vendeu uma casa e você quer vir para o Bitcoin. Você já está estudando. Cara, não é indicação para você fazer isso. Pelo amor de Deus, não faça cagada na tua vida. Só para você entender o contexto. Vamos dizer que você tem uma cacetada. 100 mil, 200 mil. Você tem 700 mil para comprar um Bitcoin hoje. Se você... E você não quer ficar depois comprando. Cara, eu vou pegar e vou comprar agora e eu vou segurar esse Bitcoin até ele valer 1,5 milhão. Hoje está valendo 100 e poucos mil, então ele vai multiplicar por 15. Beleza. Você pode fazer isso. Vai ser muito vantajoso para você se você acertar o timing perfeito. Né? Só que vai ter alguns riscos. Você vai ter que tomar cuidado. Essa abordagem carrega o risco elevado caso a compra ocorra antes de quedas significativas de preço. Ou seja, você pode errar o preço, né? Mas também não é o fim do mundo. Vamos dizer que você compra agora e ele cai para 50. Pô, poderia ter comprado pela metade. É verdade. Só que é o seguinte, se ele for para 1,5 milhão até 2030, vai multiplicar de qualquer jeito. Então, no longo prazo, tá tudo certo. Mas essa é a dificuldade do lump sum. Às vezes você fica congelado, porque você não sabe se o momento é ideal ou não. E é por isso que o DCA é muito mais tranquilo. Porque o DCA existe uma lógica por trás dele. Ó, o DCA nada mais é do que você comprar em fatias, você comprar em períodos pré-estabelecidos. Por exemplo, vou comprar toda semana, vou comprar a cada 15 dias, vou comprar uma vez por mês R$1.000, vou comprar toda semana R$50, vou comprar toda semana R$150. Assim, você esquece o lado emocional e você vai operando, vai fazendo suas compras e vai criando a sua acumulação com consistência e disciplina. Toda semana você vai acumulando. Uma vez você compra 110 mil, depois ele cai para 99, depois ele só para 150, você vai tendo o preço médio. E no longo prazo,
você vai ter a tua valorização. Só que você não vai passar por aquele momento, puta merda, devia ter comprado, não devia ter comprado. Eu gosto desse tipo de estratégia. Como eu falei pra vocês, já fiz algumas movimentações de curto prazo, mas assim, é só quando tá muito escancarado alguma coisa. Como foi esse último final de semana. Vantagens e desvantagens comparativas, a gente acabou falando sobre isso. Não vou repetir para o vídeo não ficar muito chato. Beleza? Práticas operacionais de compra, ajustes, tamanhos de compra e atuações e quedas. Quando você vai acumular, tem alguns pontinhos básicos, teóricos, que por mais que sejam chatos, é importante você que está começando, tá ligado nisso, tá? Como que determina a frequência de compras diárias? Você vai comprar semanal, vai comprar mensalmente, quinzenal, como que funciona? Cara, vai depender de vários critérios. Depende do tamanho da capital, condições pessoais e capacidade de manter constância e disciplina. Não adianta hoje, todo empolgado, falar que você vai comprar toda sexta-feira, senão você não vai fazer sobrar dinheiro toda sexta-feira. E também não adianta você colocar um montante grande. Eu vou investir R$1.000. E daqui a pouco você tem que tirar para colocar comida em casa ou pagar algum boleto. Você tem que ter a tua estratégia, separar teu salário. Eu vou até deixar aqui na tela final desse vídeo um vídeo que a gente fez aqui no perfil Negócios Frenéticos sobre como que você poderia separar os seus conteúdos. Como você poderia separar o seu salário. Indiferente, existem várias regras. Quanto você guarda, quanto você coloca para lazer. O que importa é que você tem que ter uma regra. Você tem que ter uma regra. Eu hoje uso contas digitais bancárias separadas, né? Entra a grana para mim, eu uso uma conta para receber a grana e eu já vou passando, ó, porcentagem para cá, porcentagem pra cá. Isso também ajuda você a controlar se você tem dinheiro para gastar ou não, se você tem dinheiro para investir ou não. Sabe? Porque se você não fica toda hora olhando no teu aplicativo que você controla. E eu até nem uso mais aplicativo hoje, porque algumas contas bancárias você consegue colocar algumas etiquetas ali. Ah, é alimentação, gasto, investimento, pagar conta. Ele mostra a porcentagem dos seus gastos. Você consegue ter um microcontrole ali, tá? Alguns investidores compram diariamente, outros semanalmente ou mensalmente. Eu estou tentando comprar semanalmente, mas às vezes não acontece de não sobrar uma grana, vai que vai, mas eu tento. E só que eu também estou fazendo aportes menores para eu conseguir ter a disciplina de toda semana investir. Eu não coloco uma meta alta, porque eu sou autônomo, eu sou dentista, então tem meses, tem semanas que os gastos são altos, o giro de capital às vezes é baixo, então eu não quero me comprometer. Eu já fiz isso no passado, que quando você começa a investir, você se empolga, entra dinheiro na conta, você acha que é teu aquele dinheiro, você já quer investir. De fato, você não pode consumir todo o seu dinheiro sem investir uma parte, mas às vezes a gente subestima o que a gente poderia ter, né? Então você entendeu a jogada. Estratégias para definir o tamanho para compra e reservar capital. Tá? Você pode fazer de diversas formas. Muitos definem uma porcentagem, outros definem um valor fixo. Você pode definir uma porcentagem do que você recebe naquela semana. Você pode um valor, eu vou colocar R$100, R$150. Ou você pode também fazer estratégias de acumulação de satoshis, que seria muito mais legal, porque você faz uma acumulação mais acelerada, porque pense, é volátil. Aí se você fala que vai comprar toda sexta-feira 0.001 BTC, você vai comprar sempre aquele montante. Se ele ficar mais caro, você segura a onda e tenta comprar mais caro. Se o preço dele caiu, você consegue comprar um pouco mais de satoshis, porque às vezes quando você compra só valor monetário em reais, você acaba comprando menos satoshi algumas vezes, tá? Vale bastante a pena, tá? Mas eu acho que você já entendeu mais ou menos como que funciona. Tá? E é isso, eu não vou deixar esse vídeo muito comprido, é um videozinho básico, aí repetiu algumas coisas aqui, e essa é a grande diferença entre como acumular Bitcoin. Você tem que ter o time, você tem que fazer o DCA, você tem o Lump Sum, mas eu acredito que para todos nós acumular com o DCA é muito mais bacana, e como eu falei agora há pouco, o interessante seria você dividir seu salário de uma forma, e eu vou deixar esses dois vídeos aqui que eu já fiz aqui no Negócio Frenético sobre esse assunto, beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.